Queridos, nós já estamos com a palavra do Senhor aberta no texto, de 1 Timóteo, que é o texto que será desenvolvido a partir do verso 12, que é a continuidade desse primeiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura do verso 12 até o verso 17, mas hoje nós vamos tentar ir até o verso 14, do 12 ao 14. Eu vou fazer a leitura de todo o texto, todo esse fragmento, esse pedaço, 12 ao 17, mas nós vamos nos deter nos 3 primeiros versos hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, nós estamos vendo aqui, desenvolvendo esse início da primeira epístola do apóstolo Paulo, e esse primeiro capítulo aqui a gente vê que é um capítulo introdutório, apesar dele já começar tocando em alguns temas que são importantes para a igreja, e a gente percebe aqui que o tema que gerou todo esse desenrolar do capítulo 1, sobre a lei, sobre a condição do homem no pecado, a graça de Deus, em relação àqueles que são pecadores, e aí a gente vai ver isso aqui na vida do apóstolo Paulo, como exemplo na vida de todo homem. O que gerou tudo isso nesse primeiro capítulo foi aquela advertência, a demonstração do apóstolo Paulo, dada a Timóteo, para que ele admoestasse alguns que estavam ensinando outra doutrina e se ocupando com fábulas e genealogias, ou seja, usando a palavra de Deus, a lei de Deus, de forma ilegítima. E aí, nessa demonstração, Paulo agora, dos versos 8 a 11, como nós vimos, ele fala dessa ilegitimidade, ou dessa legitimidade, ou seja, do uso legítimo da lei, e agora nós vamos ver o que esse uso legítimo da lei faz na vida de um homem. E isso é exemplo do apóstolo Paulo. No verso 12, nós vemos claramente que é uma continuação dos versos anteriores. Então, nesses versos que nós vamos desenvolver, a referência pessoal citada no verso 11 é agora explicitada pelo apóstolo Paulo, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, o qual fui encarregado. E ele, nesses versos seguintes, ele vai combinar 2 ideias. A primeira, que apesar de sua completa indignidade, ele foi comissionado para proclamar o evangelho da graça de Deus. E segundo, que essa graça e essa misericórdia se revelaram na vida de Paulo de uma forma gloriosa em sua própria conversão. E aí vamos encontrar nesses versos uma explosão da gratidão do apóstolo Paulo, fruto de um sentimento sincero e amável a Deus, e uma atitude de coração saturada de emoção, que nós vamos ver aí desembocar no verso 7, numa doxologia, que é uma forma litúrgica de exaltação da grandeza e da majestade de Deus. E aqui nós vamos ver Paulo dando um exemplo do que a lei de Deus, usada legitimamente, é capaz de fazer na vida de um ex-perseguidor do evangelho e dos cristãos. E aí, dando continuidade a isso, o verso 12 diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A gratidão de Paulo a Cristo aqui se dá por 3 benefícios estreitamente relacionados. O primeiro, haver capacitado Paulo para o ministério, ou seja, ter lhe dado força, ter lhe comunicado força. O segundo, ter sido considerado fiel, isto é,
considerado digno de confiança, que significa aquele que confia nas promessas de Deus e crê em Deus. É isso que significa ser considerado fiel. E terceiro, e ter sido designado para o ministério. E a palavra aí ministério é diaconia. E essa palavra significa serviço prestado ao Senhor no Espírito. É interessante nós observarmos que, apesar do apóstolo Paulo estar se referindo à sua vocação no ministério do apostolado, essa capacitação que Paulo diz ter da parte de Deus é dada a todo aquele que crê para o cumprimento de uma missão como crente. Para aquilo que nós somos chamados a desempenhar no corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 5, quando Paulo está falando ali da igreja como um todo, como um corpo, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços. Essa palavra aqui é diaconia, é a mesma usada por Paulo aqui no verso 12, designando para o serviço, ou seja, no caso aqui seria o ministério. E lá diz, e há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É interessante nós olharmos essa palavra diaconia, porque essa palavra deu origem ao diácono, uma função específica na igreja. Mas essa palavra ela é usada em sentido geral para um serviço amoroso, também para a proclamação do Evangelho, que é o contexto aqui do apóstolo Paulo, para a missão cristã e para todos os serviços na comunidade cristã. Ou seja, todo crente, ele é capacitado para o serviço a Deus. Seja esse serviço na igreja, por meio do oficialato, seja esse serviço na igreja como corpo de Cristo. Porque apesar de você ter os oficiais, como o ministro, o pastor, o presbítero, o diácono, você percebe que essas funções, elas são exercidas na igreja também pelos membros. Tem muitos irmãos que servem como diáconos, mas não são diáconos. Porque o serviço de diaconia não é um serviço específico, apesar de ter uma função e um ofício específico. Você tem na igreja pastores, mestres, doutrinadores. E necessariamente, nem sempre, todos esses são pastores. Às vezes são presbíteros, às vezes são diáconos, às vezes são outros irmãos que ajudam nessa função e nesse exercício no meio da igreja. E no nosso âmbito, na nossa realidade, nós temos as escolas dominicais, nós temos os trabalhos, às vezes, pontuais em casa, os grupos, pequenos grupos, e essas pessoas fazem parte também desse ministério, apesar de não serem oficiais. E eu poderia dar outros exemplos que a própria Escritura nos dá com relação a socorro, governos e outras coisas mais, que os crentes exercem ou por meio dos ministros e presbíteros ou das suas funções. A própria palavra de Deus diz que nós devemos aconselhar uns aos outros. E o que é isso? Serviço cristão. Então, percebam que qualquer serviço ou qualquer dom que tenhamos ofícios ou não na igreja, esses serviços, esses dons foram dados por Deus. E eles nos capacitam para vivermos a vida cristã e o serviço na igreja, onde estaremos servindo uns aos outros mutuamente. Os pais têm essa função. Os pais servem ao Senhor, direcionando, instruindo seus filhos. Isso é um serviço também. Eu poderia aqui alongar e expandir isso, mas prefiro me deter ao que Efésios capítulo 4, verso 12 diz. E ali, esse texto de Efésios 4, ele fala sobre o santo ministério e o serviço dos santos. E lá no verso 11, a palavra de Deus diz: e ele mesmo concedeu para apóstolos, profetas, pastores, mestres, com que objetivo? Verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja,
Deus concedeu homens ou dons às igrejas para que a igreja fosse capacitada e pudesse servir ao Senhor. E muita gente pensa que só quem serve a igreja são os ministros, são os pastores ou os diáconos, né? Mas a igreja é um corpo vivo. E por mais que os ofícios na igreja sejam limitados, ou seja, sejam pontuais, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Uma função como a própria palavra de Deus nos fala, nós já falamos sobre isso. De instruir uns aos outros, de consolar uns aos outros, de orar uns pelos outros. E aí vai. E o serviço da fé cristã, o serviço a Deus também. Matthew Henry, ele aplica essas palavras de Paulo, chamando a nossa atenção para os seguintes aspectos. Primeiro, aplicando isso aqui, à vida da igreja, compete a Cristo colocar as pessoas no ministério, conforme nós vemos em Atos capítulo 26, verso 16 e 17. Com essas palavras, Paulo está dizendo, e aqui especificamente Paulo está falando do ministério pastoral, do ministério presbiteral na igreja. Então, a partir do que nós estamos vendo aqui nesse versículo, é Cristo quem coloca essas pessoas no ministério, é Cristo quem escolhe, é Cristo quem chama. Em Atos capítulo 26, versos 16 e 17, nós temos aqui a situação do apóstolo Paulo. Ele foi chamado por Deus, e todo aquele que exerce um ministério, que exerce a liderança da igreja, que tem ofício na igreja, esse foi chamado por Deus. Olha o que ele diz: mas levanta-te firme sobre teus pés. E aí ele narrando aquilo que aconteceu com ele. Porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. É o Senhor quem coloca os seus ministros. É o Senhor quem estabelece, quem vocaciona, quem chama. Abram Jeremias capítulo 23, verso 21. E aqui nós temos um exemplo de Deus condenando aqueles que são considerados falsos profetas, ou seja, aqueles que não foram chamados por Deus para esse ofício, mas se intrometeram nesse ofício. E aí eles são chamados de falsos profetas. O Senhor condena em Jeremias capítulo 23, 21, os falsos profetas no meio do povo de Deus, com as seguintes palavras: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Lembra dessa linguagem Abacuque? Ali, que correr, quando ele fala para Abacuque correr, e a ideia ali é de proclamar a mensagem do Evangelho, ser um proclamador dessa mensagem. Então, os profetas tinham essa, vamos dizer assim, essa expressão metafórica, para proclamador, para aquele que proclama. Aí olha o paralelo: não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Então percebam aí esse paralelismo em correr e profetizar, como nós vimos lá em Abacuque. O Senhor está condenando aqueles que Ele não chamou para esses ofícios, mas que estão fazendo isso, que deliberadamente, sem terem um chamado, se colocaram nessa função e nesse ofício. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: ministros, propriamente falando, não podem formar ministros, muito menos pessoas se tornar ministros. Essa obra pertence a Cristo, como rei e cabeça, profeta e mestre de sua igreja. Então nós precisamos entender, e aí a singularidade da epístola de Timóteo e de Tito vai nos mostrar isso, que na igreja de Cristo é o Senhor quem vocaciona os seus ministros. E esses são reconhecidos por aquilo que ele mesmo estabelece na palavra de Deus. Por isso que lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 e 2, até a sua primeira parte, ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja. E aí ele começa a detalhar aquilo que esses homens deveriam apresentar. E por que isso? O livro de Timóteo, as pastorais, é um livro de transição.
Por quê? Porque até aqui, como o Senhor levantava a sua liderança, por meio de revelação, por meio o próprio Timóteo, que foi chamado para ser ministro, ele foi ministro, mas de uma forma especial. Não como os ministros seriam daqui em diante, mas de uma forma revelacional, de uma forma de um chamado especial, diferente dos ministros que seriam daqui por diante, como ele diz, por imposição de mãos. O livro, as pastorais, a epístola de Timóteo e Tito é uma epístola de transição. Por quê? Porque a partir de agora, a maneira como se estabelece presbíteros e oficiais na igreja vai ser de uma forma diferente. Não vai ser mais revelacional. Não vai ser mais o Senhor chamando alguém de forma sobrenatural. Apesar de que o chamado também terá o mesmo caráter. É Deus quem chama. Mas agora seria um pouco diferente. Se nós observarmos lá no período da revelação, como é que Deus vocacionava os seus ministros? Como foi com Moisés, Davi, Josué, Sansão, João Batista, o próprio Saul? A partir de agora não seria mais assim. No caso dos discípulos de Cristo, eles foram escolhidos pelo próprio Cristo. Foi convocado por Ele. E ao final desse período de revelação, nós vamos ver os ministros sendo vocacionados para um chamado especial de Deus, que é reconhecido por meio de certas características que apontam para essa vocação divina. Por isso que Tito capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Há uma mudança de paradigma agora. Como é que Paulo foi chamado? Como é que os apóstolos foram chamados? Como é que aqueles que proclamavam a palavra de Deus eram chamados anteriormente a isso? De uma forma sobrenatural. E aí nós até falamos sobre isso, o caráter do que isso envolveria, porque estava relacionado à revelação. Agora a igreja tem toda a revelação em sua mão. Como é que esses homens seriam vocacionados? Como é que esses homens seriam chamados por Deus? Dessa forma. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja assim, 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 assim. Percebam lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 13. É lógico que nós não vamos ler todo esses versos, mas percebam que há a mesma perspectiva. Timóteo é colocado ali na igreja de Éfeso, e a ele é dada a responsabilidade, o quê? Da escolha desses ministros, ou melhor, da condução, dessa escolha. Ele diz assim: fiel à palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas para que essa vocação de Deus em Cristo Jesus, no chamado para o ministério, não ficasse somente ao alvitre da pessoa, é necessário, portanto, que a igreja reconhecesse esse chamado. E como é que a igreja reconhecia esse chamado? Que o bispo seja irrepreensível, assim, 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 assim e assim. É interessante porque nós temos a ideia, hoje em dia, eu não sei se sempre foi assim, de que se alguém gosta de estudar teologia, isso demonstra necessariamente que ele deve ser um ministro. Essa ideia é bastante deturpada, errada. Porque apesar de todo ministro amar estudar a Bíblia, amar estudar teologia, isso não quer dizer que todos os que amam essas coisas devem ser ministros. Mas a forma como Deus vocaciona seus escolhidos vai ficar evidente por meio das suas vidas. E é o que vai ficar claro nesse segundo aspecto que Matthew Henry, no seu comentário, ele destaca. Ele diz assim: aquele que ele coloca no ministério,
Deus prepara para o ministério. Quem Deus chama para esse serviço, ele vai qualificar. E é interessante porque nessa perspectiva, o Senhor qualifica primeiro, para depois ele ser investido. No mundo é o contrário, né? Às vezes no mundo é o contrário, mas da igreja não. Ele primeiro qualifica, para que depois ele esteja pronto para esse serviço. Olha o que Matthew Henry fala a respeito disso. Ele diz assim: os ministros que não são aptos para a obra, não têm habilidade para tal, não foram colocados por Cristo no ministério, embora haja diferentes qualificações em relação a dons e graças. Deus vai qualificar. Um homem é ministro antes de o ser, porque ele vai apresentar essas qualificações, essas características. E é lógico que muitas vezes a igreja não vai perceber isso em primeiro momento, mas geralmente quem está à frente da igreja, os ministros, os mais velhos, começam a perceber que aquela pessoa tem um chamado para o ministério. Eu não vou dizer que essa visão seja perfeita, não é perfeita. Por isso que a palavra de Deus, ela nos dá aquilo que nós podemos, o caminho que nós podemos seguir para reconhecer aqueles a quem Deus chama no meio da congregação. Eu me lembro da minha época, quando eu estava no exército, e quando saímos daqui, fomos para Roraima, e o Alfredo falou isso para mim muito depois mesmo que eu acho que já estava no seminário, não sei. Mas ele dizia assim: cara, eu via você assim, às vezes na rua, ou às vezes lá na igreja fardado. Eu dizia assim: cara, esse cara não é militar, esse cara é pastor. E com o tempo as coisas foram, lógico, se confirmando. E depois que nós já estávamos no seminário, ele comentou isso comigo. Eu sempre olhava para você e eu dizia para Sandra, esse cara não é militar, esse cara é pastor. Cara, alguma coisa me diz que ele é um ministro. E é interessante porque, por mais que essa visão em nós não seja perfeita, não seja, podemos errar naquilo que nós estamos vendo, porque somos homens, nós que estamos à frente da igreja, nós mais experientes, que temos maior vivência, a gente às vezes consegue perceber esse chamado antes de outros irmãos que vão evidenciá-lo no meio daquela congregação. Calvino, quando comenta as palavras de Paulo, dizendo que Deus o fortaleceu, o capacitou, ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: com isso ele quer dizer não só que no princípio fora formado pela mão divina, de uma forma tal que ficou perfeitamente qualificado para o seu ofício, mas também inclui a concessão contínua de graças, porquanto não teria sido suficiente que uma só ocasião houvera sido declarado fiel, caso Cristo não o fortalecesse com constante comunicação do seu socorro. Então, quando Paulo diz que ele, como ele fala, e que me considerou fiel, ele entende que é a graça de Deus na vida dele. A fidelidade dele não depende da capacidade dele, mas da graça de Deus em conceder a ele essa fidelidade, essa fé, esse crer, essa confiança em Deus. E aí ele continua: portanto ele diz que é pela graça de Cristo que fora inicialmente levantado para o apostolado, e porque agora continua nele. Mas Matthew Henry, quando fala sobre os aspectos aqui concernentes ao que Paulo está dizendo, ele lança um terceiro aspecto. Além dele dizer que é o Senhor que coloca no ministério e prepara esse homem para o ministério, ou qualifica, ele diz também que Cristo não dá somente habilidade, mas também fidelidade àqueles que ele vocaciona para o ministério. Então, quando Paulo diz que me considerou fiel, ninguém pode ser considerado fiel senão aqueles que Deus torna fiel. E é lógico que eles precisam ser assim, pois tem uma confiança tão grande conferida a eles e uma grande responsabilidade
que é esse serviço no meio da igreja. E Calvino faz um comentário a respeito disso. Ele diz assim: pelo fato de lhe haver concedido um lugar no ministério, deduz desse fato que fora considerado fiel. Cristo não recebe pessoas indiscriminadamente, antes, porém, faz seleção daqueles que são apropriados. E assim reconhecemos como dignos todos aqueles a quem ele honra. Ou seja, com essas palavras, o apóstolo Paulo entendia que o fato de Cristo fazer dele um apóstolo fornecia prova de sua fidelidade. E assim ele afirma que os que Cristo toma para o seu apostolado, ou seja, para o seu serviço, têm que confessar que foram declarados fiéis pelo decreto de Cristo. E nós vamos perceber que qualquer ofício na igreja de Cristo é assim. Nós temos de demonstrar fidelidade a Ele, mesmo sabendo que essa fidelidade é fruto da graça de Deus na nossa vida e não nos nossos méritos. E quando Paulo vai falar sobre os presbíteros e diáconos, ele vai apresentar essa fidelidade demonstrada nas suas vidas pela graça de Deus. Por isso, essas qualificações são exigidas. Por isso ele diz assim, no capítulo 3, no verso 10. Verso 2 e verso 10. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Aí no verso 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ou seja, que não seja reconhecido esses homens por nenhuma nódoa, algo que seja considerado desonroso ou que prejudique a reputação de um ministro ou de um diácono. E nesses versos aqui, nesses versos seguintes, capítulo 3, nós vemos o que se espera daqueles que são investidos nesse ofício. Lá dos versos 2 ao verso 7 do capítulo 3, nós vamos ver isso. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Percebam que o que se exige aqui do presbítero necessariamente se exige de todos os homens. Todos os homens devem ser assim. Com algumas diferenças, como nós vemos aqui, por exemplo, que seja apto para ensinar. Todo homem na igreja tem que ser apto para ensinar. Ele não precisa ser um mestre, mas ele tem que ter capacidade para ensinar. Se ele não vai ensinar na escola dominical, se ele não vai ensinar na igreja, se ele não vai exercer nenhum ofício na igreja que tem o aspecto da docência, no mínimo ele vai ser um mestre da sua casa. Ele vai precisar sim ensinar seus filhos. Ele vai precisar ensinar outros crentes, novos convertidos. Um novo convertido chega na igreja e aí começa aquela amizade, você se aproxima daquela pessoa e aquela pessoa vai precisar de quê? Instrução. Aquele irmão tem que ser apto para isso. Porque essa é a função dele. Não é a função só do ministro. É a função do crente. Porque a pregação ostensiva do evangelho não é uma característica do ministro, é uma característica do crente. A característica do ministro é a pregação ordenada. Ele é o docente, ele é o mestre da igreja. Mas todos nós, como crentes, temos essa função, esse caráter. Todos nós fomos chamados para evangelizar, para pregar o evangelho. E é interessante, quem já leu aquele livro de Júlio Gonzalez sobre a história da igreja, ele vai dizer que a igreja se desenvolveu no primeiro século mais pela pregação dos soldados e dos crentes que eram obrigados a sair do seu conforto e ir para outras regiões, do que pelos ministros da igreja, pelos apóstolos. Era o soldado, era o escravo, eram os empregados que se convertiam ao evangelho e iam transmitindo isso.
Então percebam que essas são qualificações não somente para os presbíteros da igreja, mas para todo homem. Mas pode ser que, num ou outro aspecto, os homens da igreja não contemplem determinado ponto aqui. E por isso não podem exercer o presbiterato. Olha que o verso 12 e 13 diz, quando ele fala lá: estes também sejam experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam. Se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aí ele vai dizer assim: o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé cristã. É interessante porque a vocação, o reconhecimento da vocação para o ministério está na vida cristã. Não está no conhecimento teológico. Não está naquilo que você conhece, muito de teologia. Por quê? Qual a evidência aqui desse chamado? O que dá respaldo, o que torna possível um homem exercer esse ministério, ou diaconal ou presbiteral, nas suas especificações? Aí você vê: esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dá vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, governe bem a própria casa, que não seja neófito, que tenha bom testemunho dos de fora. Essas são as características para que um homem exerça essas funções. Mas não é só isso, porque ele pode ter todas essas características, e deve ter, e não ter sido vocacionado para esse ofício. Não ser chamado para esse ministério. Eu conheço muitos homens, que se encaixariam nessas funções e que não desejam ou nunca foram chamados para exercer o ministério ou presbiteral, pastoral ou diaconal. E aí nós vamos ver, como temos visto aqui, os versos que apontam para aquilo que se espera da postura de um ministro, de um presbítero e de um diácono. E pasmem, isso é muito pouco falado, e suas esposas também. O verso 10 diz assim, verso 11: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Alguns dizem que a expressão aqui, nós quando formos expor esse texto, nós vamos trabalhar isso. Eu já falei isso à igreja algumas vezes, mas vamos trabalhar isso com mais cuidado. Mas alguns dizem que isso aqui é um chamado das mulheres ao diaconato. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aqui a palavra mulher se refere à esposa. A esposa. Então, está se falando das esposas dos ministros, das esposas dos presbíteros e das esposas dos diáconos. Por quê? Porque quando um homem é chamado ao ministério, a sua esposa o acompanha. Ela não é presbítera, ela não é pastora, ela não é diaconisa, mas ela vai auxiliá-lo no seu ministério. Ela vai orar por ele, ela vai acompanhá-lo, ela vai supri-lo de conselhos, ela vai auxiliar a sua atividade na igreja, vai acompanhá-lo. Então imagine um presbítero e uma mulher que às vezes nem crente é, como eu já vi isso, ou um diácono que tem uma esposa e ela não é uma esposa modesta, é uma pessoa de um comportamento duvidoso, que não demonstra piedade.
essa casa está dividida. E às vezes nós pensamos, é interessante porque ele diz assim, que governe bem a própria casa. O homem não consegue governar a própria casa se a sua esposa não o acompanha, se ela não lhe é submissa. Ele não consegue governar. Por mais que ele seja um homem temente a Deus, por mais que ele seja um homem firme, ele não consegue governar a sua casa. Então percebam que a questão da submissão, aqui na Escritura, não é um ato pura e simplesmente passivo, e não é uma ação ativa. Por isso que quando a palavra de Deus, Paulo lá em Efésios diz, mulheres, sede vós submissas, é como se ele estivesse dizendo assim, mulheres, se sujeitem à autoridade. Por quê? Porque se uma esposa não se submete ou não se sujeita à autoridade, não há o que fazer. O marido não pode forçá-la a isso. É impossível. Porque a submissão é um ato da vontade. Então, quando um ministro é chamado, a sua família é observada. A sua esposa é observada. Eu me lembro, na época do seminário, alguns colegas, muitos, não no sentido de muitos, mas no sentido de alguns, né? A gente percebia que as suas esposas iriam dar trabalho. Eram pessoas complicadas, difíceis de lidar. E a gente olhava assim, né? E lá dentro da nossa mente, do nosso coração, falei, cara, isso aí não vai acabar bem. Se essa mulher não mudar o comportamento dela, a visão dela com relação a determinadas coisas, até mesmo com relação ao ministério, tá? O ministério desse homem, a ação desse homem vai ser extremamente frustrada no meio da igreja. Agora vejam, Paulo é grato diante de Deus por esse chamado. Por quê? Porque isso demonstra um grande favor da parte de Deus. Fazer parte de uma obra tão grandiosa, tão magnífica na vida da igreja. Ao ponto de Paulo, no capítulo 3, verso 1, dizer assim, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E agora, no verso 13, Paulo vai falar da sua condição, ressaltando ainda mais essa graça de Deus. Ele diz, a mim, eu fui chamado, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo, com essas palavras, ele exalta mais ainda a graça de Cristo em sua vida, na vida de um homem pecador, por tê-lo colocado nessa condição, no ministério. E Paulo diz quem ele era antes da sua conversão. Ele diz um blasfemo, um perseguidor e um voluntarioso agressor. A maneira como a Escritura mostra a atitude de Paulo, respalda isso que ele fala de si mesmo. Lá em Atos capítulo 9, verso 1 e 2, Paulo diz assim, a Escritura diz a respeito de Paulo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, homens com mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. É interessante a expressão que ele usa de caráter metafórico, respirando ainda ameaças. Significa que as ameaças e palavras de destruição eram, por assim dizer, os elementos que alimentavam a sua vida. Essa é a ideia. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que vivia para perseguir e condenar os cristãos, mostrando assim uma total inimizade contra eles. A Escritura diz que ele, lá em Atos capítulo 8, verso 3, Saulo, porém, assolava, devastava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O que ele fazia? Ele raptava as pessoas. É o que o verso 10 vai dizer. Impuros, sodomitas, raptores de homens. Era isso que Paulo fazia.
E essa expressão aqui, ela aponta para um terrível, uma violação assim, da mais horrenda do 8º mandamento. O rapto é considerado roubo de pessoas. Ele era um blasfemador e um perseguidor dos santos e um opressor da igreja de Cristo. Olha o que Matthew Henry fala a respeito disso. Ele faz uma observação interessante. Ele diz assim: frequentemente, esses que são designados para serviços grandes e notáveis caem em grande maldade antes de sua conversão, para que a misericórdia de Deus possa ser ainda mais glorificada na sua remissão e a graça de Deus seja manifestada na sua regeneração. A maior vileza que um pecado pode expressar não será barreira para a nossa aceitação diante de Deus, nem em sermos empregados por Ele, se houver verdadeiro arrependimento. E essa é a mensagem, essa é a boas novas do Evangelho. É isso que a graça representa. A graça transforma o mais vil pecador num santo, num pecador redimido. Não interessa o que ele tenha feito no passado, se ele foi um criminoso, se ele foi um bandido, se ele foi um homem vil. Mas quando a graça de Deus alcança esse homem, ele é transformado. Ele deixa de ser aquilo e passa a ser agora uma nova criatura. É isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Esse é o poder do Evangelho na vida de uma pessoa, demonstrado na vida de Paulo. Lembram daquele cântico, nós até vamos cantar hoje? Maravilhosa graça, diz assim: maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder contá-la? Como hei de começar? E o seu coro: graça como maravilhosa, graça de alta como firmamento, alta e é sem fim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado desprezível, vil. O nome de Jesus engrandecei, e glória lhe dai. Paulo, quando escreve a igreja de Roma, lá no capítulo 5, verso 20, ele vai dizer assim, e é isso que nós estamos vendo aqui: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abundar seria existir em grande proporção, em grande medida. Superabundar significa abundar excessivamente, sem medida. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo, como exemplo para a vida de todo pecador imundo, como Paulo foi. Blasfemo, perseguidor e insolente. Esses são pecados devastadores e abomináveis. E esses que são culpados desses pecados são grandes pecadores diante de Deus. Blasfemos, perseguidores do Evangelho, perseguidores de Cristo e insolentes com relação a Deus. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso: blasfemar contra Deus significa atacá-lo diretamente. Perseguir o seu povo significa tentar feri-lo por meio do seu povo. E ser opressor é ser como Ismael, cuja mão estava contra todos e todos estavam contra ele. Porque esses violam a prerrogativa de Deus e usurpam a liberdade dos seus semelhantes. E foi nessa condição de blasfemo, perseguidor e insolente que Paulo foi alcançado, que esse pecador foi alcançado. E ele só foi alcançado porque a graça de Deus é soberana e incondicional, porque senão jamais Paulo teria sido alcançado por Deus. E essa graça, que é soberana e incondicional, ela não se baseia em nenhum mérito ou virtude humana, nem mesmo na fé e no arrependimento, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus, como expressão livre de sua vontade. E nessa concepção, a fé e o arrependimento não são condições, mas resultados da graça de Deus na vida de um homem.
e o meio que Deus escolhe para aplicar essa graça, evidenciando na vida de uma pessoa. A graça de Deus em nós produz arrependimento, produz a fé salvadora. E um verdadeiro homem impenitente não vai hesitar em reconhecer a sua condição passada antes de serem trazidos para a presença de Deus, para a comunhão com Deus, reconhecendo a sua indignidade e, consequentemente, a graça de Deus na aceitação de um pecador como ele. É isso que a graça de Deus faz na vida do homem. É isso que a graça de Deus faz na vida de nós, pecadores. E Paulo se considerava, e nós vamos falar sobre isso mais adiante, não somente o principal, mas um primeiro. Ele era o padrão para todos aqueles que viriam depois dele. É como se Paulo estivesse dizendo assim para nós, nas entrelinhas: se Deus aceitou a mim, Ele pode aceitar a qualquer um. E quando ele fala que ele é o principal, ele mostra por quê. Porque ele era um blasfemo, insolente e perseguidor. É interessante nós pararmos para pensar no que isso significa. A Escritura fala, e eu vou tocar nisso, não sei se hoje, mas mais adiante, aquele pecado que é imperdoável. Nós vamos tocar sobre isso, vamos falar sobre isso. A apostasia, né, é um pecado que não tem perdão. E como ela é demonstrada? A apostasia, nós já vimos isso. Alguém que teve conhecimento do Evangelho e rejeitou esse Evangelho. Mas de que forma que ele rejeitou? Ele rejeita esse Evangelho de forma ativa. Ou seja, como é isso? Se toda rejeição não é de forma ativa, é. Mas quando eu falo essa rejeição de forma ativa, eu quero dizer que ele se volta contra o Evangelho. Ele agora se torna um perseguidor do Evangelho. Ele que antes era um homem que era considerado, ou estava ali sendo considerado como um dentre muitos, né? Um dentre muitos irmãos, um crente, agora ele abandona esse Evangelho, tá? Torna-se um insolente e começa a perseguir aqueles que postulam o Evangelho como ele postulava. Percebam que essa é a situação do apóstolo Paulo. A grande diferença é que a conversão dele veio depois, que o conhecimento dele a respeito de Deus veio depois. É por isso que ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. A incredulidade do apóstolo Paulo tem como a sua fonte, as suas atitudes, a sua ignorância. E parece que Paulo aqui pressupõe que só poderá haver perdão quando há um contundente pretexto de ignorância. Calvino, quando fala sobre esse texto, ele deixa claro que devemos considerar a palavra incredulidade, que restringe a afirmação de Paulo à primeira tábua da lei. São aqueles que pecam contra a primeira tábua da lei. Calvino faz a seguinte comentário, ele diz assim: as transgressões da segunda tábua, ainda que deliberadamente, são perdoadas, mas aquele que conscientemente viola a primeira tábua peca contra o Espírito Santo, pois se põe diretamente em oposição a Deus. E os que se colocam diretamente em oposição a Deus não cometem erro por fraqueza, mas por erguerem-se em rebelião ostensiva contra Deus. E isso revela um seguro sinal da sua reprovação, diz João Calvino. John Kelly, um comentarista do comentário de bolinhas, como a gente chama, diz que Paulo não alega aqui
como resultado que estava sem culpa, mas ele menciona o fato como uma explicação de como sua conduta antes da conversão ficou sendo alvo da compaixão divina e não da sua ira. Ele fez isso por ignorância. E no caso de Paulo, a oração de Jesus no momento da sua crucificação foi respondida. Como nós vemos lá em Lucas capítulo 23, verso 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Calvino, quando comenta isso, ele vai dizer que podemos deduzir desses versos uma definição, como falei anteriormente, do pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque primeiro será uma rebelião direta contra Deus, em franca, em aberta transgressão, a primeira tábua. E eu gostaria até de abrir um parágrafo, um parêntese aí, para dizer que a ideologia comunista socialista é um exemplo disso. Eu não estou dizendo que todos os adeptos do comunismo socialismo estão nessa situação, mas aqueles que idealizaram esse pensamento são culpados desse tipo de pecado imperdoável. Mas nem todos os seus seguidores seguem a mesma condição, pois muitos o fazem na ignorância, como Paulo. Agora veja como é triste você estar associado com um pensamento que representa a manifestação de um pecado contra o Espírito Santo. Porque eles se voltam contra a igreja e dizem que a religião é um mal. Como diz Marx. E Marx era de orientação luterana. Ele conhecia o Evangelho. Então, o primeiro seria uma rebelião direta contra Deus, em franca transgressão. Em segundo lugar, o pecado contra o Espírito Santo, imperdoável, é uma maliciosa rejeição da verdade. Pois quando a verdade de Deus é rejeitada, sem malícia deliberada, o Espírito Santo não é propriamente resistido. E aí eu posso até estar enganado, eu acho que não. Mas a situação que envolveu o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição com relação aos principais sacerdotes é um exemplo dessa maliciosa rejeição da verdade. Esse pecado contra o Espírito Santo. Querem ver? Abram aí Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. E aí se tornará mais compreensível aquilo que nós acabamos de expressar aqui por meio dessas vozes, Matthew Henry e Calvino, por meio da exposição que nós estamos fazendo. Lá nos versos 62 a 66, acompanhem comigo a narrativa e percebam essa rebelião direta contra Deus, demonstrada na vida desses homens, e essa maliciosa, deliberada rejeição da verdade de Deus. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e ide guardai o sepulcro, como bem vos parece. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Capítulo 28, verso de 1 a 4. No findar do sábado, ao entrar no 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Vá lá para o verso 11 agora. Verso 11 ao verso 15. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Isso é uma malícia deliberada.
Isso é um pecado contra o Espírito Santo. E nós podemos acrescentar isso, o próprio testemunho do Senhor Jesus a respeito da rejeição dos fariseus e de sua mensagem e obra. Lá em Mateus capítulo 12, verso 22, 24. E 31 e 32 diz assim, abram as suas Bíblias, acompanhem comigo. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Olha o que o verso 31 e 32 do mesmo capítulo vai dizer. Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Percebam esses textos. Olha o que a multidão, que apesar, lá no verso 12, capítulo 12, 23, de apesar de não crer em Cristo, não crer em Deus, ficou em dúvida por causa das evidências, mas os fariseus não, olha o que eles disseram, e toda a multidão, a narrativa, se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas qual era a postura dos fariseus diante de tudo aquilo que eles estavam vendo? E eles, que eram conhecedores da palavra de Deus, eram homens que estudavam a Escritura, estudavam a profecia no Velho Testamento, e o próprio Jesus disse para eles: vocês me conhecem sim, eu sou aquele que está descrito nas Escrituras, olhem para as Escrituras e vocês vão me ver. Mas percebam que a atitude deles foi uma atitude de completa incredulidade, apesar de terem evidências de quem Jesus era. E é interessante porque você pode ter evidências de quem Jesus é e não ser uma pessoa salva. A Escritura diz que ali em Atos, muitos eram simpatizantes do Evangelho, mas não se juntavam a ele com medo. Aos cristãos com medo. Simpatizavam, gostavam da mensagem, mas não queriam ser cristãos. Pelo peso do que aquilo significava. E se nós formos comparar os fariseus, que não levaram em consideração, com alguns fariseus, como Nicodemos, ele não se junta aos discípulos de Cristo, mas ele teve respeito e consideração por ele. E demonstrou isso na conversa que ele tem com o Senhor Jesus, lá em João capítulo 3. E na sua própria morte. Lá no capítulo 19 de João, verso 39 e 40, diz assim: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis, ele e José de Arimateia, com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Esses homens, como José de Arimateia, que, segundo o relato do Evangelho, ele era um discípulo de Cristo, mas não queria que ninguém soubesse, ficava às escondidas. Nicodemos, que se admirava e tinha um respeito, uma consideração pelo Senhor Jesus, e não o aceitou como Senhor das suas vidas, a atitude deles, apesar de incredulidade, era completamente diferente dos fariseus. Era uma atitude de completa rejeição. Eles pecaram contra o Espírito, contra as evidências de que aquele ali era Cristo. E aí você tem uma grande diferença que nós vemos hoje em dia também na nossa sociedade. Aqueles que olham o Evangelho, creem, acreditam no Evangelho, sabem que aquelas coisas são verdadeiras,
Creem em Cristo como uma pessoa que viveu, morreu e que é o Senhor Jesus, que é Filho de Deus, mas não vivem, não entregam as suas vidas a Ele. Vive da sua forma. E você tem aqueles que rejeitam completamente o Evangelho. Percebam que há uma grande diferença. E provavelmente é essa diferença que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: eu fiz essas coisas porque era ignorante. A minha incredulidade era fruto da minha ignorância. E por isso eu alcancei a misericórdia de Deus. Pressupondo aqui que aqueles que pecam não na ignorância, não irão ter o perdão de Deus com relação aos seus pecados. Como foi a advertência dos fariseus, aos fariseus, que viram, que contemplaram, como muitas pessoas contemplaram ao Senhor Jesus, e que estavam lá no momento da sua crucificação e diziam: crucificam, mas esses mesmos foram alvos da oração intercessória de Cristo. Perdoa esses homens porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas com relação a alguns fariseus, o Senhor os acusa e chama a atenção deles para a sua incredulidade. Olha o que Calvino vai dizer sobre isso. Ele diz assim: estão equivocados os que sustentam que o pecado contra o Espírito Santo consiste na transgressão da segunda tábua. E estão igualmente equivocados os que fazem de um crime tão hediondo uma mera violência irrefletida. O pecado contra o Espírito Santo só é cometido quando os homens mortais deflagram deliberada guerra contra Deus, de tal sorte que extingue-se a luz que o Espírito lhes oferecera. Essa é uma espantosa perversidade e uma monstruosa temeridade. Não há dúvida de que aqui há uma ameaça implícita com o propósito de atemorizar todos quanto uma vez foram iluminados, para que não se voltassem contra a verdade que já haviam confessado, pois semelhante queda seria fatal. Se foi devido à ignorância que Deus perdoara a Paulo suas blasfêmias, os que blasfemam consciente e deliberadamente não devem esperar o perdão de Deus. E aqui nós temos, como falamos, o exemplo dos fariseus que foi dado. Eles falavam falsamente e acusavam a Cristo falsamente, motivados por uma má consciência. Que Paulo vai dizer mais no final, ele vai citar essa má consciência como uma consequência de outras coisas piores e um afastamento completo de Cristo, né? E motivados por essa má consciência, foram movidos na sua ambição e inveja e uma perversa indisposição contra a sã doutrina. Ao ponto da Escritura dizer lá no capítulo 27, verso 18 de Mateus, Pilatos, a concepção de Pilatos com relação a esses homens, porque sabia que por inveja o haviam entregado. E eles apresentavam uma rebelião contra Deus, de modo que maliciosa e deliberadamente, e não por ignorância, se voltam contra Cristo. E aqui, queridos, desculpem a minha... E aqui, queridos, eu quero encerrar a nossa pregação de hoje, chamando a atenção dos irmãos para aquilo que nós dissemos anteriormente, em especial no verso 12 e 12 e 13, que a palavra de Deus nos mostra que a graça de Deus, ela é extremamente abundante.
Não pense você, porque eu cometi isso, porque eu fiz isso, porque Deus não vai me receber, porque eu sou um pecador miserável. É verdade, é um pecador miserável. Nós somos sim, mas a graça de Deus é maior do que isso. E ela nos chama ao arrependimento e à confissão, nos dando a certeza que nós seremos recebidos, apesar do que fizemos. Paulo aqui é um exemplo disso na vida da igreja. Ele, como primeiro e principal, ele é considerado, e ele se considera um pior pecador. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja, ele tentou dizimar a igreja, ele tentou destruir a igreja, e todos aqueles que tentam destruir a igreja são inimigos deliberados de Deus. E aqueles que fazem isso por ignorância, eles ainda podem contar com a misericórdia de Deus. Por isso nós devemos pregar o evangelho, por isso nós devemos falar das verdades, porque muitos estão vivendo no pecado, na devassidão, pela falta do conhecimento da graça de Deus. Então não há motivo para você pensar que o seu pecado pode apagar a graça e a misericórdia de Deus demonstrada na cruz do Calvário para nós. E Paulo mostra isso, que a misericórdia de Deus o alcançou. Se a misericórdia de Deus o alcançou, da forma como ele se encontrava, ele está demonstrando, a Escritura está demonstrando, que essa misericórdia, ela alcança os limites imagináveis da nossa mente, os limites imagináveis do homem, o pior pecado, a pior traição, a pior inimizade, quando nos arrependemos e buscamos em Cristo a nossa salvação. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse cântico